Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica! Olá, pessoal, como que vocês estão? Agora a Bruna tá distante, hein? Estou longe de vocês, mais perto de outros. Gente, estou em terras portuguesas, então os ouvintes de Portugal, fiquem de olho que logo a gente marca um encontrinho aí, é só me estabelecer melhor aqui. Aí, gente, vocês já podem ir me dando um pix, porque aí eu quero participar. Vamos dar um jeito de trazer a Jéssica também. Bora lá, gente. Mas, ó, por enquanto, tô adorando, tô achando muito bom aqui. Tudo que a gente come é gostoso, que é o mais importante, eu acho, na minha opinião, né? Agradar o estômago. Inclusive, é isso, gente. Eu não sou a pessoa que, tipo, nossa, quero viajar a todos os países e tal, mas eu quero comer muito comida de outros países. Comer muitas coisas, exato. Conhecer muitas culinárias. E assim, até agora, todo mundo que a gente conviveu, né, conheceu aqui também, todo mundo super de boa. Então, ouvintes portugueses, deem uma alô aí, um alôzinho, que logo a gente se encontra. E tem algum recado, Jéssica? O meu único recado tô esperando encomendas, né, amiga? Eu quero que você coloque o pastelzinho de Belém num isopor. Pastel de nata, gente, que delícia. E mande para cá, porque o único que eu comi foi aquele do Habib's, que eu amava já. E eu não vou julgar, porque, olha, o Habib's me proporcionando coisas que eu não conseguiria. É verdade, é verdade. Mas, nossa, gente, sério, tudo gostoso. O que eu ia falar? O recadinho é que a gente tem um e-mail exclusivo agora para as historinhas do Mil e Medinhos. Então, mande sua história para milimedinhos@gmail.com. E é isso, né? Bora para o episódio de hoje, então. Vamos à programação normal, não que... A semana passada foi meio, né... Eu tava meio biruleibe das ideias por causa da viagem, então a gente acabou atrasando o episódio, enfim. Mas voltamos à programação normal, tá tudo certo. E então, bora para o episódio de hoje. Bora, galera. A Margaret Ilse Kohler, ela nasceu em 22 de setembro de 1906 em Dresden. Ela era adorada pelos professores na escola quando era criança, sendo muito notada por ser feliz e educada. Ela era conhecida por viver com muitos amigos ao seu redor. Os seus vizinhos também não tinham o que reclamar da pequena Ilse, a qual sempre estava disposta a ajudá-los e tinha um senso de comunidade grande, que dizia, né, ter aprendido com os pais. Ela era a terceira filha de um capataz e uma dona de casa, e se formou na escola primária e comercial e em 1922 foi voluntária em um departamento de contabilidade. Depois da escola, ela estudou para se tornar taquigrafista. Aos 15 anos de idade, a Ilse decidiu deixar a escola e começou a trabalhar em tempo integral em uma fábrica de cigarros, e depois disso ela trabalhou em várias empresas como secretária. Em abril de 32, ela ingressou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o Partido Nazista. Logo no começo, né? Logo no começo, bem novinha. Para ela, né, e para os pobres que não tinham muita instrução, vivendo em um país economicamente em apuros após o resultado da Primeira Guerra Mundial, o fascismo parecia a solução de todos os seus problemas, uma vez que esse governo prometia ajudar a tirar o país da depressão em que eles se encontravam. E, ela se identificou muito com o que o partido dizia, mas nessa época ele não estava tão focado nessa questão de eugenista, sabe? Não tinha esse viés ainda, né? Tava nos planos do Hitler, mas não era público, né? Sim. Eles falavam mais sobre aquela coisa nacionalista mesmo, de proteger o nosso povo, valorizar os trabalhadores da Alemanha, né? Enfim. Uhum. Sim, e ela vindo de uma família muito pobre, né? Quando fala que o pai dela era capataz, era basicamente trabalho braçal, né? Exatamente. Então, para ela, que como dá para perceber, né, como ela sempre já quis sair do colégio para fazer um curso, para trabalhar, enfim, ela tinha um objetivo maior, sabe, desde novinha.
2 anos depois, por meio de seus contatos com homens da SA e da SS, né, que eram as organizações militares nazistas, ela conheceu seu futuro marido, o homem da SS, Karl Walter Koch, na primavera de 34. Karl era um fraudador condenado que já havia passado por vários empregos antes de se filiar ao partido nazista. Com antecedentes criminais por roubo e tendo crescido como informante da polícia, Karl era quase 10 anos mais velho que Ilse e tinha acabado de se divorciar de sua primeira esposa, que não compreendia suas filosofias nazistas. Uma boa pessoa, né? Um partidão. Sim, e nessa época que o Karl começa a se envolver com ela, foi a época em que Hitler já estava falando sobre questões eugenistas e tudo mais. Ele já tá... Aí já não tinha como, né, fingir que você não sabia o que tava rolando. Exato. Então, nesse momento, o Karl estava construindo o SS Special Command Saxony, que era a sua tarefa era transformar campos de concentração selvagens em campos penais regulares. A sua dura e inflexível repressão às tropas rendeu-lhe o posto de comandante do campo de concentração de Buchenwald. O cara era linha dura, assim, né? Então, tipo, eles botavam os mais cascudos, né, pra mandar em tudo. Mais de 1/4 milhão de prisioneiros passaram pelo campo de concentração de Buchenwald nos 8 anos de sua existência. Era um acampamento masculino e os prisioneiros eram explorados como trabalhadores escravos e alguns usados como cobaias para experimentos médicos. Inclusive, a gente fez uma série de episódios sobre o... Como é que era o nome do... O Mengele. O Mengele, que a gente comentou bastante sobre essas experiências que rolavam nos campos de concentração. Inclusive, episódio bem legal, assim. Isso, que a gente fez em 2 partes, né? Sim. E entre a construção do campo de concentração de Buchenwald em 37 e a sua libertação em 45, mais de 65 mil pessoas morreram nesse campo. Eram lugares, principalmente, tinham os que eram para extermínio, basicamente, né? Alguns campos de extermínio e alguns outros eram de trabalho forçado, né? De escravizar as pessoas. Esses teoricamente, muito teoricamente, eles não era bem visto tortura, por exemplo, para esses prisioneiros, sabe? Porque eles precisavam produzir, né? Mas eles ganhavam condições mínimas de sobrevivência, então mesmo assim eles morriam devido à exposição no tempo, doenças, e realmente os caras não se importavam, né? Eles estavam ali para produzir. Se você morreu, vai ter outro para te substituir daqui amanhã, sabe? Então, ainda eram condições terríveis, e lembrando que muitas empresas que existem até hoje, né, se beneficiaram desses campos de trabalho forçado, e até hoje algumas não pagaram indenização para as famílias, né, das vítimas. Para quem não sabe, tipo, muita montadora alemã, muita empresa farmacêutica, enfim, muita empresa da época. Marca de moda. Isso, marca de moda. Tipo, basicamente a indústria alemã inteira, né, se baseou no trabalho escravo de pessoas que estavam em campos de concentração. Quando ela tinha, né, 30 anos, o casal se casou no campo de concentração de Sachsenhausen. Quer traduzir aí, amiga? Acho que é a Sachsenhausen. Quase. Não sei também como pronuncia, desculpa aí. Após o casamento, eles se mudaram para o campo de concentração de Buchenwald, onde eles viveram de julho de 37 a janeiro de 41. Aqui a Ilse deu à luz a 3 filhos: o Atwin em 38, Gisela em 39 e Gudrun em 1940. Um depois do outro. Oi? Ai, desculpa. Não, é um depois do outro, literalmente, né? Ah, sim. Foi seguidinho, né? Um depois do outro. No julgamento do tribunal em 47, né, a Ilse Koch testemunhou: com um homem como o meu, não era possível para mim cuidar dos assuntos do campo. Ele certamente teria levantado sua objeção. Aos olhos deles, minha principal tarefa era ser boa mãe e sempre tentei fazer dele um lar confortável à noite. Ou seja, tipo, essa era uma justificativa, inclusive, pros crimes futuros de, tipo, eu não fiz nada porque eu era só uma dona de casa, sabe?
Né? Você não vê com essa desculpa também, né? É tipo, né? Aquela Sou uma coisa. simples camponesa. Sou uma simples camponesa, não sei de nada. Bom, embora o casal tivesse vivido de maneira muito simples e modesta antes do Carl ser nomeado comandante do campo, a partir de 1937 eles levaram uma vida luxuosa na vida de Buchenwald, no quartel-general da SS no campo de concentração. Isso ocorreu principalmente por meio de amplo desfalque de dinheiro e objetos de valor roubados das pessoas que eram internadas no campo, né, presas, e sua exploração como mão de obra escrava dos presos. O casamento era bem harmonioso por fora, com as pessoas próximas a eles descrevendo o relacionamento como legal e funcional, e disse que ela era afetuosa com os filhos, mas às vezes também era desinteressada. As crianças costumavam ficar sob os cuidados de uma meia-irmã do Carl. Assim, até então, uma família normal, né, da época, tirando que o cara é chefe de um campo de concentração, o que, né, deve ser um negócio absurdo, mas enfim. A dinâmica familiar é o que se espera da época, né, a mulher cuidando dos filhos, enfim. E no caso, ela não era tão cuidadosa, aparentemente, né, também. Então, é que aquela coisa, né, a mulher também não tinha escolha, né? É tipo, você vai ser dona de casa, vai ter filho, é isso. O médico do campo de Buchenwald, August Heinrich Bender, descreveu Issy Koch como altamente educada e uma beleza em suas memórias manuscritas de seu trabalho no campo de concentração em Intersburg. Ele se lembra de seus cachos longos levemente avermelhados e a pele branca como a neve. Ela poderia ter feito carreira no cinema, escreve ele. Obviamente que no julgamento de Buchenwald, o Bender disse que alegou não conhecer a Ilse. Não sei nem quem é. Nossa, eu nunca vi, menina. Nunca nem vi. Mas eu tô vendo aqui foto dela, tipo, ela parece meio vilã de cinema. Texto exaltando assim. A beleza, aquela beleza nesse cinema, meu Deus. Nossa, nem sei. Nunca vi. Assim que começaram os trabalhos no campo de extermínio, Ilse se tornou uma espécie de diretora do local. Partiu dela a brilhante ideia de usar o dinheiro roubado das vítimas e de seus pertences para financiar uma arena equestre que hoje custaria cerca de $1 milhão. Caralho! É muito dinheiro. Sim. E aí começa também a pegar a questão criminal deles dois, do casal, assim, porque ela também puxava isso, né? E, tipo, é que assim, todo o dinheiro que eles conseguiriam das vítimas, né? Da galera que estava nesses campos de concentração, deveria ir para o partido. Eles roubavam do próprio partido nazista, né? Tipo, rouba do ladrão. Inclusive, o plot é esse futuramente. Veremos aí o plot. Veremos aí o desenvolvimento. A Ilse Koch, então, ela era impopular entre os guardas e oficiais da SS, especialmente suas esposas, que também viviam em Buchenwald. Lembrando que esses campos de concentração, como eles eram isolados, né, não era no meio da cidade, tanto que muita gente nem sabia que existia, né, no fim quando acabou a Segunda Guerra. Existem relatos de muitos, por exemplo, pessoas que viviam na Alemanha nazista e que falavam, gente, não sabia que tinha um campo de concentração na cidade do lado, sabe? Exato, era bem no interior, assim. Então, para esses oficiais não precisar se deslocarem, né, eles construíam praticamente uma cidade, né? Então tinha, tipo, era uma vila e tinha tudo que eles precisavam e eles moravam lá. Hoje em dia tem, tipo, cidade militar, sabe? Isso, tem os alojamentos e tal. E óbvio, né, que quanto maior tua patente, melhor os teus alojamentos, né? No caso deles, moravam numa mansão, né? Uma casa fodona, enfim. A Ilse, ela se gabava de sua nova riqueza e exibia sua posição como esposa do temido comandante do campo de maneira poderosa. Uma razão para sua má reputação pode ter sido por ela manter vários casos sexuais, inclusive com Hermann Florstedt e Waldemar Hoven, que eram casados e tinham filhos. Nesse contexto, também foi descrito de várias maneiras que a Ilse costumava se vestir de maneira provocante e flertar com outros homens. Aí, já, né? É aquela coisa. Isso aí é aquela coisa, tipo, isso também é muita fofoca, então a gente não sabe também onde tem uma certa, talvez, misoginia nisso tudo. Mas,
tinha, assim, esses boatos. Eu que rolavam. que rolava, porque tava toda essa galera lá nessa comunidade, e aí os caras já, tipo, casa por obrigação e sabe que é uma aventura, as mulheres também, devia rolar Querendo uns ou não, isso bacanal, daí também contribui pro imaginário de que ela era a bruxa de Buckingham. Isso, a bruxa, né? Porque a mulher vilã, ela tem que ser sexualizada, né? Tem que ser aquela coisa. Sedutora. Exato. A gente falou disso, né, em outro episódio. Exatamente, também. Bom, a Ilse, então, ela era bem conhecida entre os prisioneiros dos campos de concentração e temida como sádica. Relatos sobre a crueldade dela para com os prisioneiros lhe valeram um apelido de Bruxa de Buchenwald. Ela disse ter mantido prisioneiros como animais de estimação, e há evidências de que vários presos foram forçados a fazer tarefas domésticas na Vila Buchenwald porque a Ilse se recusou a trabalhar como dona de casa. Disse que ela atingiu os presos com um chicote enquanto estava a cavalo dentro do campo de prisioneiros. Sabe que isso é um negócio que existe hoje em dia nos Estados Unidos? Não duvido, né? Sim, presos, né? Homens presos trabalham para organizações do governo, tipo, limpar a Casa Branca, sabe? Mano. Sim. E tá, agora tem muitos estados lá que estão colocando fábricas dentro das prisões, né? E pagando, tipo, centavos. Porque... os Estados Unidos, né, gente? É um exemplo, grande exemplo. É uma distopia, né, nesse mundo. Mas, enfim, tá aí, né? Tem até hoje esse tipo de coisa. Testemunhas, como o interno do campo e posteriormente o autor Eugene Kogono, entanto, contaram na audiência do tribunal de Dachau que eles próprios nunca tinham visto Ilse Koch entrar pela área dos prisioneiros, que ela era protegida por uma cerca de arame farpado. É certo que, fora do arame farpado, ela muitas vezes teve a oportunidade de humilhar os prisioneiros que eram forçados a fazer jardinagem e trabalhos domésticos, né? Ou seja, tipo, ela não entrou no campo em si, mas de qualquer maneira ela tinha contato com essa galera, né? Sim. E ao contrário de outras esposas da SS, ela muitas vezes presenciou punições como espectadora, razão pela qual, sem dúvida, tinha conhecimento das atrocidades ali cometidas. E, abre aspas, sua atitude em relação à miséria humana no campo era, na melhor das hipóteses, uma indiferença fria. Isso é um escrito do Eugene. Então ela não pode alegar que ela não sabia, né? Porque Sim. eles contam que ela muitas vezes estava presente nesses atos de humilhação. E foi o que ela alega posteriormente, de tipo, gente, eu era só uma esposa, eu não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, né? Muitos presos Muitos presos disseram que foram denunciados por Koch se não a cumprimentassem e a enfrentassem penalidades severas. Ela também puniu presos que a considerassem obscenas, como muitas alegações de que ela provocou isso deliberadamente com suas roupas. As punições podiam ser dadas em Buchenwald por muitas ações, principalmente triviais e arbitrárias, né? Não tinha uma motivação certa. Qualquer coisa era motivo pra bater nas pessoas que estavam lá. Exatamente. Então, pra ela, tipo, sei lá, não me cumprimentou, não me dirigiu bem a palavra, vai ser olho punido, torto, sim, olho torto, né? Fez fofoca de mim, porque estou dando pra... Me pegou lá fudendo com um vizinho, né? Exatamente. Enfim. Durante o reinado dela, né? Então, como a bruxa de Buchenwald... Buchenwald, né? Ela teria chicoteado os prisioneiros enquanto cavalgava no cavalo comprado com o dinheiro deles. Ela também estuprava homens e mulheres, jovens ou não, torturava e espancava, muitas vezes até a morte. Mesmo desfrutando de um luxo quase imperial, esse poder todo não bastou. Ela tinha um hobby e precisava começar a exercê-lo. E a questão do espancamento e tudo mais não é necessariamente ela que fazia, né? Mas, tipo, ela ordenava, principalmente, ela sabe? mandava fazer. Porque... E ela diziam também que ela meio que também era por intermédio do marido. Tipo, fulano fez tal coisa, então ele torturava. Então, indiretamente também era ela, sabe? Sim, ela que dedurava, né? E imagina, né? Ela mandava e ela é a esposa do chefão, né? Os caras vão acatar as ordens dela. Por terem, então, né, entre aspas, uma espécime interessante de anatomia, os cadáveres de prisioneiros tatuados mortos por injeções eram encaminhados, depois que eles passavam pelo dispensário,
para o departamento de patologia dentro do campo de Buchenwald. Uma vez lá, a Ilse começava sua diversão. Ela esfolava cada centímetro de pele daquelas vítimas de um modo impecável para que pudesse fazer abajur, capas de livros, jaquetas, álbuns fotográficos, luvas e outros objetos, incluindo itens pessoais com pele humana. Eita, nós, né, cara? Tá aí e é uma coisa assim, que, tipo, pode ser lenda ou não, mas no julgamento a gente vai entender melhor, porque pode não ser pode ser somente uma lenda. Sim. Mas se for, teve algum fundo aí. Não vem do nada também, né? As conversas das pessoas. Segundo testemunhas que sobreviveram a Buchenwald, o sadismo da mulher conseguia ir além quando ela extraía a pele das pessoas ainda vivas. Alguns indivíduos passavam por isso e depois eram tratados para que voltassem ao trabalho. Sim, caramba, tipo, algumas testemunhas chegaram a dizer que, tipo, ela tirou uma parte que tinha uma tatuagem, que era um negócio que ela achava interessante, e, tipo, cuidavam de mim e eu voltava, sabe? Então, tipo, aquela coisa, não dá pra acreditar 100%, mas tem muita gente falando, sabe? Que é o mesmo lance do tipo, nunca vi ela no campo de concentração, mas, tipo, não era só no campo que tinha essa tortura, né? Exatamente. Em suma, não é mais possível provar sem sombra de dúvida até que ponto os testemunhos de que Ilse recebeu o apelido de bruxa de Buchenwald correspondem à verdade, ou se baseiam em uma interpretação errônea das conexões causais ou em rumores. Tipo, pode ser, por exemplo, que não era dela, mas talvez de alguém que a conhecia, né? E como você disse, eram tipo umas mini cidades, entendeu? Então todo mundo se conhecia. Mas a influência informal que ela teve como esposa do comandante do campo de concentração é difícil de reconstituir, principalmente porque ele era o comandante do campo de concentração, entendeu? Sim. Ele não era qualquer pessoa, né? Rolando ali. Se tinha alguém que sabia, era ele. Era ele que tava mandando, né? Fazendo o negócio funcionar. A única coisa certa é que ela gostava e estava ciente dos castigos físicos do acampamento. Né? Tipo, ela nunca tentou evitar que esses castigos ou desincentivar ou sei lá, sabe? Embora Koch fosse chamado de comandante, né, o marido dela, tanto pelos guardas... Caramba, errei. Corta. Era sobre ela, obviamente, a tradução foi uma bosta. Então aqui é ela. Embora Koch fosse chamada de comandante, tanto pelos guardas quanto pelos prisioneiros, saca só a importância da mulher, ela oficialmente não tinha influência na administração e organização do campo. Apenas documentos ocasionais de Ilse Koch na área administrativa do campo de concentração puderam ser verificados. Há declarações altamente contraditórias, tanto por perpetuadores da SS quanto dos prisioneiros sob sua influência informal, né? Ou seja, tipo, o que é discutido principalmente nesse caso não é necessariamente que ela fez isso, né? Mas até que momento ela influenciou o poder do marido dela, sabe? Para fazer isso. Né? Sim. Tanto porque não tem registro, não quer dizer que não tenha acontecido, porque era por baixo dos panos, porque Exatamente. Ela era uma mulher, ela não ia ter um cargo de liderança, né? Então, né, a gente imagina que os relatos, como tem tantas testemunhas, né, não dá pra deixar de levar em consideração, né, só porque não tá documentado. A suspeita de que a Ilse Koch tivesse artigos de uso diário, como panos de limpeza, capas de livros, estojos e abajures feitos de pedaços tatuados de pele de internos do campo, mais tarde foi divulgada como fato em reportagens da mídia em particular, não pôde ser comprovada além de uma dúvida no tribunal. Após a libertação, várias peles humanas tatuadas e bronzeadas, 2 cabeças encolhidas e um abajur foram apresentados no acampamento. Se o último foi feito com pele humana, é contestado. O Gudrun, que era o filho mais novo, né, ele morreu quando ainda era bem criança, em fevereiro de 41. E em agosto de 43, primeiro o Karl, né, o marido dela, e um pouco depois a Ilse foram presos por corrupção e 3 assassinatos. As investigações e finalmente a acusação foram em grande parte devidas a Konrad Morgen, que conseguiu convencer o Heinrich Himmler a agir contra Koch, embora ele fosse protegido há muito tempo e regado com presentes caros. Quando a Ilse ainda morava em Buchenwald, o Morgen ordenou uma surpreendente busca em sua casa.
E aquela coisa, né? Corrupção, porque eles estavam roubando do partido, né? Tipo, foda-se e o que eles estavam o fazendo. assassinato seria, tipo assim, pessoas que não eram autorizadas a eles terem assassinado. Sim, sabe? Não eram presos, né, do tipo, campo. não, poderiam ser presos, mas presos que, tipo, sei lá. Às vezes eram importantes, né? Filho de algum. Exatamente. Podia ser, tipo, filho de alguém importante que eles iam pegar. Enfim, estavam usando, né, pra subornar outra pessoa. Enfim, Sim. pode ser também. O Morgan, então, em particular, então, essa busca foi feita por capas de livros ou abajures feitos de pele humana. E apesar de um exame mais detalhado, a Gestapo não encontrou nenhum vestígio de pele humana em nenhum lugar da casa. Os abajures da casa eram feitos de papel, pergaminho comum, e apenas os livros bancários deles foram encontrados. E tipo assim, esse que é o plot, que na real eles não foram presos pós-guerra. Eles foram presos pelo próprio partido. Porque estavam roubando do partido. Não pode. Você pode matar, você pode, né? É porque normalmente quando a gente vai contar a história, né, de soldado nazista, enfim, a gente tá falando sempre de um cara que foi preso depois que foi julgado nos anos 60 e blá blá blá. Não, esses caras, eles foram presos lá porque eles respeitaram o próprio partido. Realmente, é o interesse dentro do partido, né? Tipo, você vê mesmo que os caras estão nem aí. Morgan aprendeu por cumplicidade, recebimento de bens roubados e risco de conluio, né? Ou seja, tipo, ele poderia ir também pro saco, né? Ela passou 16 meses sob custódia na prisão de Weimar. Embora a SS tenha feito todos os esforços para condenar Ilse Koch no julgamento subsequente, Himmler havia informado ao tribunal que esperava que Koch passasse pelo menos 6 anos na prisão. Ela teve que ser absolvida por falta de provas. Seu marido, por outro lado, foi condenado à morte por receber bens roubados, assassinato e fraude, e foi executado no campo de Buchenwald em abril de 45, ou seja, no próprio campo que ele cuidava. Disse que as últimas palavras de Koch foram: rapazes, atirem bem. Caralho. A Ilse, ele foi então morto pelos próprios soldados, sabe? A Ilse passou os últimos meses antes do fim da guerra em Ludwigsburg, onde viviam partes de sua família, e por causa de um estilo de vida caracterizado por excessos sexuais e excessos de álcool, uma governanta e parentes tentaram retirar a custódia dos filhos, mas isso não aconteceu no tumulto da guerra, até que sua prisão pelos aliados permitiu que isso acontecesse de qualquer maneira. Quando poucos dias após a prisão do Karl, as tropas americanas libertaram o campo e forçaram os moradores de Weimar a inspecioná-lo e enterrar os corpos, a Ilse já estava com parentes, né, nessa cidade de Ludwigsburg, e ali ela foi presa pelos americanos em junho de 45. E é isso, tipo, a família dela, dentro da família dela, ela também não era bem vista pela sua conduta sexual. E, tipo assim, não tem muito especificidade que tipo de conduta que ela tinha, entendeu? Então, é isso. Durante o julgamento do verão de 47, Koch negou ter estado envolvido de alguma forma ou ter qualquer conhecimento do abuso e assassinato de internos do campo. E também negou ter conhecido a fome e as mortes por enfermidades de vários internos. Tipo, nossa, gente, eu nem sabia. Nossa, eu estava lá do lado, estava lá ajudando o marido, mas não sabia. Que coisa, né? Eu achei que era colônia de férias. Poxa, que coisa. O tribunal considerou comprovado seu conhecimento e, pelo menos, a participação indireta na exploração de assassinatos dos internos, né, pô? Não tinha como, né? Pelo amor de Deus. Em abril de 47, Ilse Koch foi julgada pela primeira vez em Dachau. Inclusive, é isso, né? Ela é a primeira aí que a gente vai ver mulher em relação a isso, porque não é como outras esposas também não tivessem isso, né? Mas ela foi a mais notável na época, né? Sim. A que chamou mais atenção também, né? Exato. Durante o julgamento, ela insistiu que todos os objetos que falavam que eram de pele humana eram feitos de pele de cabra, não de humanos. Embora muitos deles tivessem as tatuagens das vítimas. Caramba, velho. Realmente, não tem, né? Como vai ser a tatuagem na ovelha? Não tem, né, fia? Exato. Apesar de toneladas de fotografias, não haviam provas de que a mulher ordenasse a criação desses objetos. Era a palavra dela contra de sobreviventes.
E é isso, por mais que, tipo, esse julgamento, obviamente, foi tendencioso pro lado dos sobreviventes, né? Afinal, era os Estados Unidos, que era rival de guerra da Alemanha, que estava julgando, né, esses crimes. Uhum. Mas é realmente, tipo, não dá pra saber se, por exemplo, alguém fazia isso e ela pegou, se ela ordenava que fizessem isso. Se ela mandou fazer. Se ela mandou fazer. E se era de pele humana mesmo. Sim. Assim, não há dúvida de que a mulher era uma grande filha da puta, assim como todo nazista, né? Mas não tem como saber, né, até que ponto realmente ela, foi não, gente, ó, dela. ela matou, ela estuprou, ela fez uma caralhada de coisa horrorosa, né? Mas não dá pra saber. Não, já é demais. Exatamente. Logo após a libertação do campo, em 16 de abril de 45, foram expostas sobre uma mesa grande quantidade de peles tatuadas curtidas, 2 cabeças encolhidas e um abajur, né, supostamente feito de pele. E essa história também foi... Tem uma foto disso, inclusive. Bom, vamos procurar para tentar colocar. Sim, tô vendo, tem a pele, né, tatuada e tal. Essa história também foi aceita de bom grado pela República da Unificação da Alemanha, né? E a primeira exposição sobre a história do campo de concentração de Buchenwald, em 54, já mostrava o pequeno abajur trabalhado em de uma luminária de cabeceira como um abajur feito de pele humana. Ele foi entregue pelo Karl Straub, que era um ex-prisioneiro e aparentemente veio do campo, né, de Buchenwald. No entanto, o relatório preparado pelo Instituto de Medicina Legal da Academia Médica de Erfurt em 6 de julho de 92 diz o seguinte: a preparação do abajur, por outro lado, não pode ser identificada sorologicamente como espécie humana. É possível que se trate de um plástico que foi produzido para abajures em época semelhante. Em última análise, no entanto, não pode ser completamente descartado que, no entanto, seja material biológico. Ou seja, não é humano, então é isso. Pode ser biológico, mas não é humano, né? Então... Eu coloquei... amiga, eu coloquei no Discord a foto do que... Sim. Depois a gente posta, vou salvar. Sim. Enfim, mas a questão é que também tinha outros objetos, mas o que era mais chocante era o abajur. O abajur, sim. Que lembra muito o caso do... Ed Gein. Isso. Sim, tava completamente. O Ed Gein fazendo coisas de pele também. Exato. Fazendo escola. Em agosto de 47, ela, a única ré no julgamento principal de Buchenwald, foi condenada à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Nesse ponto, Koch estava em um estágio avançado de uma gravidez, que supostamente a salvou da pena de morte pronunciada contra seus 22 de seus 30 corréus. Seu filho, Uwe, não sei como... Acho que é Uwe. Concebido enquanto estava sob custódia. Olha só. Nasceu em outubro de 47 e foi entregue à adoção, assim como seus outros filhos também, né, foram entregues à adoção nessa época. Koch apelou com sucesso. Em junho de 48, o general Lucius D. Clay, governador militar da zona de ocupação dos Estados Unidos, recomendou que o Lucius D. Clay, governador militar da zona de... Caralho, eu repito 2 vezes a mesma merda. Eu devo ter trocado os nomes. Tô ótima, né? Vou falar que ele reduziu, né? Mais fácil falar que ele reduziu. Participar de aí. A Koch apelou com sucesso. Em junho de 48, o general Lucius D. Clay, governador militar da zona de ocupação dos Estados Unidos, reduziu sua pena de prisão para 4 anos. O fator decisivo aqui foi que apenas crimes cometidos contra os prisioneiros aliados poderiam ter sido objetos do processo. Nos Estados Unidos, após a divulgação da redução de penas, houve grandes protestos na mídia, que levaram à instalação em Washington da própria Comissão de Inquérito do Senado. Clay se justificou com as conclusões da revisão, segundo as quais as provas contra Koch eram falhas, baseadas principalmente em boatos, e não resistiam à verificação objetiva. Em contraste, no final de dezembro de 48, a Comissão do Senado considerou o julgamento do recurso injustificado e solicitou que Koch fosse levada a um tribunal alemão.
Porque é isso. Acaba que o caso da Koshi é muito de boato e diz que me disse, sabe? Assim, ela deveria ser julgada por ser praticamente porque ela era praticamente uma oficial, né? Querendo ou não, ela estava lá dando ordens. Então ela deveria ser julgada como os oficiais de campos de concentração também foram julgadas, né? Não é porque não tinha lá o registro de que foi ela que deu a ordem, mas tem, né, os testemunhos das pessoas que estavam lá e sofreram na mão dela. Então, independente do que ela fez ou deixou de fazer, ela participou, sabe? Então, acho que, assim, é indiferente, sabe? A extensão dos crimes que ela cometeu. Sim. Então, é bem isso. O complicado também dessa questão dos julgamentos, né? Dos nazistas é como que você vai achar também muitas provas, sabe? Que eles mesmos o cara vai anotar lá de certo que hoje matei 5, sabe? Tipo, não vai. Hoje executei tantas pessoas. Não vai, sabe? Não tem como. Exato. Já em outubro de 48, as autoridades de ocupação dos Estados Unidos tinham instruído o governo do estado da Baviera a instaurar novos processos criminais contra a Ilse, né, por crimes cometidos contra cidadãos alemães. Também tem isso, porque por que ela vai ser julgada, né, pelos americanos, se, né, tem que ser uma corte local. Tudo bem que, né, pós-guerra, o país já tá uma merda, tá tudo desorganizado, enfim, né, tá se reestruturando. Tá tudo na merda. Mas os cidadãos que ela matou eram alemães, né, que ela ajudou a torturar, então as famílias merecem uma justiça local, né. Então, imediatamente após a sua libertação da prisão de criminosos de guerra em Landsberg, em outubro de 49... Aqui minha gata passou correndo aqui. Imediatamente após sua libertação da prisão de criminosos de guerra em Landsberg, em outubro de 49, a Koch foi levada sob custódia. No final desse ano, então, as acusações foram apresentadas ao Tribunal Distrital de Augsburg, incluindo o assassinato. Em 15 de janeiro de 51, ela foi acusada de incitar assassinato, tentativa de homicídio e incitar agressão agravada e condenada à prisão perpétua. Ela foi a única mulher na Alemanha condenada à prisão perpétua por crimes nazistas, em comparação com 165 homens. Porque, como a gente comentou, né, as mulheres não tinham esses cargos mais altos, né? Apesar de ter mulheres trabalhando, geralmente eram, tipo, secretárias, enfim, né? Tipo, eram cargos mais baixos. E ela tentou muito, da defesa dela, foi isso, de tipo, sou apenas uma esposa, sabe? E vocês não têm provas. E aí é que tá a diferença. Dos homens tinha provas porque eles que assinavam um documento, eles que se estavam dando a ordem, né? Estavam dando as ordens, enfim, né? O E. Kohler, né, o filho que ela foi forçada a dar, nunca conseguiu ser adotado, coitado. Gente, coitada da criança, o que ela tem a ver? Sim. Quando ele tava com 19 anos, vendendo jornais nas ruas, ele foi buscar quem foi sua família. Ele fez várias visitas à mãe, que, abusando da carência do garoto abandonado, fez de tudo pra fazê-lo acreditar na inocência dela. Caramba, mano, que filha da mãe. Nossa, que mulher horrível. E quando isso aparentemente deu certo, a mulher pediu ao E que ele contratasse um advogado para libertá-la. Desgraçada, mano. Quando ela percebeu que o filho não seria capaz e, portanto, tinha falhado em manipular a última pessoa do mundo que a considerava, né? Porque, tipo, todo mundo largou ela lá. E o Zikosh cometeu suicídio. Era 67 e ela tinha 61 anos. Ela se enforcou em sua cela na prisão feminina da Baviera, em Eichstätt, que ela estava desde de 1949. O Arthur, seu outro filho, se suicidou em 67, também no mesmo ano. Foi atribuído ao seu nome, né, ao nome da Ilse, a mesma frase entalhada nos portões do campo de Buchenwald, a qual era deliberadamente distorcida a favor dos nazistas da época. Todo mundo recebe o que merece. E é isso. Caramba, velho. Nossa, que mulher desgraçada, mano. Olha tudo mal que ela fez. E aí vai o coitado do filho, que não tem nada a ver com a história. O menino que ninguém quis adotar.
foi atrás da família. Acabou que ele era... Como era a Alemanha, e a Alemanha após Segunda Guerra Mundial foi em extrema recessão. Uhum. A questão de crianças abandonadas e crianças Tinha muita criança. órfãs eram muitas. Muitas Verdade. Muitas crianças. Então, o lance de ser adotado era muito mais complexo, né? Era muito mais difícil as crianças serem adotadas. E aí o coitado foi atrás, descobriu que era ela e ela ainda se aproveitou, tentou se aproveitar dele. Só que ele era um fudido, coitado. Sim, coitado, mano, morava na rua, vendia jornal. Gente, sério, que horrível, que mulher horrorosa. Eu não conhecia, assim, eu já tinha ouvido falar, né, da bruxa do Buchenwald, mas não sabia do que se tratava esse caso. Mas é realmente interessante você pegar a disparidade, realmente, né, de a única mulher condenada, né, pelos crimes nazistas, porque com certeza teve muito mais mulher envolvida, mas, né, que acabaram não sendo responsabilizadas até pelo machismo da época, né, que dizia que as mulheres não são capazes de serem um ser horrível também, né? Um ser humano horroroso. Não, também tem mulher que é horrível. Não existe isso, né? Mas é isso, gente. Vamos... Tem algum comentário? Não, amiga. Por enquanto não. Só foi com... sei lá quem. Foi. Que a desgraça te carregue, né? Exato. Como todo bom nazista, né? Bom nazista. Então, vamos para os comentários do último episódio. O último episódio foi do Pedrinho Matador, que a gente fez. Eu vou ler o da Marimun, que é a Mariana, que ela falou assim, o cara falando... Nossa, eu achei que era Marimun, eu falei, oxe. Estão famosíssimas, né? A Marimun comentando. Aí a gente entrega a eu idade acho também, que a né? Marimun é Jovem muito não geracional, né? Isso que eu ia falar, a Marimun é um bagulho muito geracional. A Marimun, beijo, Marimun. Beijo pra Marimun, cara. Que saudade de MTV nessa época. Hein? Nossa, sim, saudades de MTV. E do Fotolog. Bom, enfim, né, gente? A Marimun... E do fogão. Ela disse assim, o cara falando que mata por justiça e tem uma tatu, mata por prazer. Ai não, kkk. E a Bruna sendo vizinha dele descobrindo durante o episódio. Parabéns pelo episódio, gente. Fiquei de cara. Que eu fui vizinha do Pedrinho sem saber. Aí do teu lado, menina. Eu tava lá e o melhor que era 2000 e pouco, né? Não era nem, tipo... 2008 eu fui pra lá. 2008. Assim. Você já tava lá. Já tava lá. Por pouco não fez essa entrevista cara a cara. Não. Amaves, KJ. Eu adoro ler os arrobas. Falou, muito maravilhoso o EP. Muito interessante pensar que ele pode se tornar desse assassino por conta da deformação do cérebro dele. E o EP tá muito bom, vou divulgar pra um monte de pessoas. Que fofo. Observação, adorei. Como vocês leram meu e-mail, eu fiquei extremamente feliz. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Mavi. Beijos. Pauliana Jenson, a Glaucia Pauliana, ela falou assim, na hora que vocês falaram que a resposta dele era sempre violência, eu só lembrei do meme da galinha no machado. Violência nunca é a resposta, ela é a pergunta e a resposta é sim. Gente, o Pedrinho Matador 100% a galinha violenta, cara. Sim. Empolerado no machado. Tipo isso. E o Diogo de Mello falou, nos anos 70 você só era suspeito se a polícia desconfiasse que você era comunista, exatamente. Tipo isso, né, cara? Não pode ser comunista. Pode matar, mas não pode ser comunista. Ai, eu adoro. Que quando chamou ele de Little Peach the Killer, que foi as meninas do Pequeno Rodapé, né, que é o gatinho, comentaram Little Peach the Killer, que é o Pedrinho Matador. Gente, é isso. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com.
Nossos ouvintes portugueses, mandem casos daqui, que se tiver aqui por perto, eu já vou visitar também. Eu vou começar na semana que vem a visitar os lugares, porque até agora não deu tempo. Mas eu quero conhecer aí lugares antigos e tal. Então mandem aí sugestões de casos antigos que você sabe que eu adoro. Pra gente visitar e fazer uns conteúdos diferentes aqui. Eu não vou pedir pra ninguém falar de casa de São Paulo que eu vou visitar, que senão vão mandar no meio da luz na meia-noite. E eu não acho bom. Tipo isso. Mas é isso, gente. Apoia a gente. Pra quem apoia com mais de R$15 mensais, vocês escutam as gravações ao vivo toda segunda-feira. Agora mais cedo, porque tem nosso fuso, né? O meu fuso agora. Então vai ser às 7 horas da noite. A partir das 19 horas a gente vai gravar. E em breve vou começar as lives que eu tinha prometido pra vocês. Agora que eu tô me estabelecendo aqui. Então, provavelmente no mês que vem eu já começo as lives aí na quarta-feira. Pra gente conversar, comentar notícias, atualizações de casos. Então fiquem de olho no nosso Insta. E se você tiver, então, qualquer sugestão de caso, manda no e-mail, mileumcrimes@gmail.com. Histórias de medinhos, manda para o mileumedinhos@gmail.com. E entre lá no nosso site, que tem os modos que você pode nos apoiar, né? Com valores financeiros. Ou você também pode ajudar indicando a gente pro seu amiguinho, que a gente agradece demais também. E é isso, né, gente? É isso. Então, beijo, pessoal. Até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Pau no cu dos nazistas, é isso aí. É isso. Falou, é nóis. Falou.